galera, aqui é a Isadora, jogadora de futebol feminino do Flamengo. Se você quiser acompanhar tudo sobre o esporte, futebol, ginástica, tudo sobre o esporte, não deixem de acessar o canal Domínio Rubro Negro para ficar por dentro de tudo. Um abraço. Boa tarde, nação rubro-negra. Estamos iniciando mais um Dois Toques aqui pelo canal Maxi Domínio Rubro Negro. Esperamos que você deixe o seu like para que o YouTube reconheça a qualidade do programa. Como sempre, vamos dar uma pincelada aí no mercado da bola. O Flamengo está pretendendo contratar uma promessa do Santos, chamado Ângelo, e formulou uma proposta que gira em torno de 10 milhões de euros. Eu acho que no momento o Flamengo não está precisando de promessas, o Flamengo está precisando encorpar o elenco para enfrentar a temporada de 2023. Já que ele não conseguiu encorpar o elenco para o Campeonato Mundial, o campeonato mais importante que a gente tem esse ano, que o Flamengo pelo menos consiga reforçar o elenco para o resto da temporada. Mas esse não é o jogador promessa, nós temos lá 4, 5 promessas de garotos que provavelmente vão render alguma coisa para o Flamengo. E a gente está na hora de contratar jogador feito. Por exemplo, para dar 10 milhões de euros, dá 10 milhões de euros no Arthur, do Bragantino. Dá mais um dinheiro no Terãs, lá do Atlético Paranaense. São jogadores que estão feitos e que eu tenho certeza que viriam para o Flamengo no piscar de olhos. Agora, investir 10 milhões de euros numa promessa, e promessas é aquele negócio, pode vingar e pode não vingar. E outra coisa também, é umas piadas que aparecem no Flamengo, que o Flamengo ofereceu para comprar, vai fazer uma oferta para comprar o Shoya Nakajima, que é um jogador do Porto, está emprestado a um time turco, nome super complicado. E o Flamengo vai formular uma proposta de 1,5 milhão de euros. O jogador está com 28 anos, só jogou em time pequeno. O Flamengo aparece com umas conversas de vez em quando que realmente não dá para acreditar. Então, é mais uma bola fora que o Flamengo vai dar se fizer isso. Agora, o assunto principal realmente de hoje é o Campeonato Mundial de Clubes, né? O Flamengo embarcou ontem, às 9 horas da noite, para o Marrocos. Eu acredito que hoje o time deve estar descansando para a viagem. Talvez vá a campo para fazer apenas uma corrida, uma desintoxicação da musculatura, né? E talvez amanhã já vá a campo para já tentar fazer alguma coisa em termos de treino tático. Tem um fuso horário também que você tem que tomar cuidado, né, para os jogadores não estranharem o fuso horário daqui para lá, que não é pequeno. Então, eu creio que os treinos para valer mesmo vão começar a partir de domingo, né? Você deve estar notando que eu estou gravando aqui de um lugar diferente, estou gravando de dentro do carro, porque eu não tive tempo de gravar a tempo, de chegar em casa a tempo para gravar em casa, né? Mas o que acontece? O Flamengo vai embarcar para o Campeonato Mundial sem estar na plenitude da sua forma tática, nem técnica e nem física, né? Um planejamento mal feito, promessas não cumpridas. E por que eu digo planejamento mal feito? Porque a partir do dia 30 de outubro, quando o Flamengo ganhou a Libertadores da América, o Flamengo já sabia que ia disputar 2 competições esse ano, que é o Campeonato Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. E o clube não fez nenhum planejamento para isso. Nenhum planejamento. Não cumpriu. O senhor Marcos Braz não cumpriu a proposta dos reforços. Ele prometeu 4 reforços para o Campeonato Mundial, sendo que um seria a nível mundial, que pararia, né, o aeroporto. E a única coisa que ele fez até agora foi contratar o Gerson, e perdemos 2 titulares, que foi o Rodinei e o Gomes.
Então, na realidade, ele não está devendo 4 reforços, ele está devendo 5. Então, ele deveria contratar 5 jogadores a partir de agora. E o Flamengo está carente. O Flamengo precisa encorpar o seu elenco para enfrentar o resto da temporada. Já que para o Mundial não foi possível, o Flamengo precisa realmente contratar para o resto da temporada. A janela vai até 4 de abril, então o senhor Marcos Braz tem tempo de sobra para contratar. Tem bons jogadores aqui no mercado sul-americano que dá para encorpar bastante a equipe. Tem jogadores bons no Brasil. Então, se o Flamengo quiser, ele consegue fazer essas contratações e encorpar o elenco. Agora, esse planejamento, uma das coisas, inclusive, que deveria de constar era a volta dos jogadores mais cedo. Tem jogador que não joga desde 30 de outubro, se apresentou 26 de novembro, 26 de dezembro. Ou seja, teve quase 2 meses de férias. O resto do time teve 45 dias de férias, porque o Campeonato Brasileiro terminou, o Flamengo jogou dia 13. Então, se você reapresentou no dia 26 de dezembro, 13 de novembro a 26 de dezembro. E os jogadores queriam esticar para dia 2 de janeiro. E se dependesse do Marcos Braz, ele ia deixar. É que o Landinha que interferiu e disse não, vai se apresentar dia 26. Então, o compromisso dos jogadores é mais com o lazer deles. Eu não estou vendo assim, um compromisso grande dos jogadores com a instituição Flamengo. Agora, isso vem desse paternalismo dessa diretoria. Porque já passou a mão em vários jogadores aí. O Gabigol, ele cometeu uma disciplina tremenda aquela vez que ele estava na seleção, que arrumou uma contusão, uma suposta contusão, e pegou um atestado médico da CBF e botou um atestado debaixo do braço e foi para Santos, pô. Isso que estava machucado foi para Santos. Não se apresentou no clube, ele tinha que ter se apresentado ao clube até por esse problema. Se ele está com machucado, o departamento médico do clube tinha que fazer uma avaliação da contusão dele. O que aconteceu? Ele foi para Santos, quando chegou na segunda-feira, ele foi para a seleção, foi o primeiro a chegar e a treinar. Então, isso foi uma falha séria que o Flamengo deveria ter punido exemplarmente o Gabigol. Sabe qual foi a punição do Gabigol? O Flamengo suspendeu ele por um dia. Quando ele retornou, ou seja, ele pegou mais um dia de folga. Essa foi a punição do Flamengo. E quero ver se o Flamengo vai punir o Vidal. Se essa diretoria paternalista vai punir o Vidal. Ah, não podia punir agora porque ia gerar descontentamento. Não tem nada que... Ao contrário, tinha que dar uma sacudida nesse time aí, pô. Pune o Vidal agora. Se fosse o caso, nem viajava para o Campeonato Mundial. Vai prejudicar o clube. Não vai não. Porque o que o Vidal está jogando, qualquer jogador da base joga. Então, puniria exemplarmente. Agora, a punição ficou para depois do Mundial. E vai depender do desempenho do Flamengo no Campeonato Mundial. E eu lhe garanto que mesmo que o Flamengo não tenha um bom desempenho, eu garanto que talvez o Vidal não vai ser punido. Agora, se por acaso o Flamengo tiver um bom desempenho, eu tenho certeza que não vai haver nenhuma punição ao Vidal. Então, o Flamengo chegou num patamar que com essa diretoria ele não consegue subir mais de patamar. Essa diretoria bateu no teto. Ela chegou até onde podia chegar. O Marcos Braz, ele não é um profissional do futebol, ele é político, pô. Então, e só quem pode tomar qualquer decisão agora é o Landim, que é o único sujeito que tem no Flamengo hoje acima do Marcos Braz. Então, o Landim deveria recolher o Marcos Braz, a função dele, que é vice-presidente de futebol, que é uma função não remunerada, e contratar um profissional para diretor de futebol, um profissional competente e experiente. Que eu tenho certeza que ele vai dar uma sacudida naquela árvore lá e vai cair uma porção de fruta podre, inclusive do departamento médico. Então, o departamento de futebol do Flamengo precisa ter uma reestruturação total para que consiga subir de patamar novamente, porque esta diretoria não vai conseguir fazer o time subir de patamar. Eles chegaram no nível de competência deles. E outros clubes estão chegando, o Palmeiras já chegou no nível do Flamengo.
outros clubes vão conseguir chegar também, não tenha dúvida. E o Flamengo tem que subir de patamar para continuar sendo líder do futebol brasileiro, sendo o melhor clube da América do Sul. Agora, com essa gestão paternalista que não tem planejamento nenhum, quando o Flamengo soube que ia ter essas duas competições, o Campeonato Mundial e a Recopa, ele devia ter antecipado as férias dos jogadores que entraram de férias a partir de 30, que jogaram dia 30, voltavam dia 1º de dezembro. O Mário Monteiro não veio, eles contratavam o Mário Monteiro para chegar mais cedo no Brasil. Tem a equipe médica à disposição. Quem entra primeiro, quando os jogadores voltam de férias, é a equipe de fisiologistas. Então, os fisiologistas iam fazer todo o mapa dos jogadores. O departamento de preparação física depois ia começar a preparação física. E quando o Vitor Pereira chegasse, em 2 de janeiro, ele já ia pegar a equipe num estágio de preparação física muito acima do que está hoje. Ele ia ter que se preocupar só com a parte técnica. E o Mário Monteiro ia só começar a fazer o polimento da preparação física. Mas isso não ocorreu. O time só voltou dia 26 de dezembro e foi muito pouco tempo para se preparar para essas competições importantes que o Flamengo vai ter. Então, meus amigos, qualquer gestão paternalista, ela tem prazo de validade. Já se esgotou o prazo de validade dessa diretoria do Flamengo, dessa diretoria paternalista. Dou como exemplo o Papai Joel, treinador de futebol, né? Tanto que ele foi apelidado de Papai Noel, aquele paizão que chegava, ele era contratado para pagar fogueiras. O clube estava numa fogueira, estava pegando o que chama o Papai Joel. Ele chegava ali, 6 meses de trabalho, mas depois de 6 meses acabou, pô. Porque o que tem trabalho duradouro é uma gestão profissional, com foco na melhoria contínua. Sempre esquecendo o passado, sempre pensando no futuro. E essa gestão vive vivendo do passado, vive falando. Eu assisti um programa com o Marcos Braz há algum tempo atrás, em que ele falava assim: eu ganhei tantas Copas do Brasil, eu ganhei 2 campeonatos sul-americanos, duas Copas Libertadores. Eu ganhei isso. Então, ele usa isso como capital político. E ele é exclusivamente um político, ele não é gestor. Então, o Flamengo precisa profissionalizar o seu departamento de futebol para que realmente consiga continuar no patamar mais alto do futebol brasileiro. Se não for isso, o Flamengo, infelizmente, o futuro do Flamengo não é promissor. Ele vai começar a descer a ladeira. Ele subiu, chegou no topo, diz um ditado muito certo. Chegar no topo é difícil. Mais difícil ainda é se manter no topo. E o Flamengo, com essa gestão, não vai conseguir chegar no topo, se manter no topo. Então, amanhã tem o jogo que vai definir o adversário do Flamengo na semifinal, né? Às 11h30 tem o jogo Al Hilal e o Wydad Casablanca. Um desses dois aí vai ser o adversário do Flamengo. O jogo é às 11h30 da manhã de sábado, de amanhã. Então, amigos, ficamos por aqui. Espero que você dê o seu like antes de sair. E uma boa tarde para todos e até amanhã.